E aí, pessoal, atualizando o Grêmio na tarde desta terça-feira, amanhã tem jogo. Estou atualizando aqui, lista de relacionados, tem algo sobre Rafinha, Tassiano, Lucas Araújo, novidade no time, o menino chegou, e também Renato Portaluppi, vamos falar sobre tudo isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, sem antes o primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra com um investimento de R$ 67. Não perca esta oportunidade. Está aqui no link na descrição e também no primeiro comentário. Rafinha, começando por ele, esse conteúdo foi apresentado oficialmente hoje, vocês viram, o homem chegou chique, o homem veio ali, deu a coletiva, falou da sua condição física, disse que precisa, como não está atuando há algum tempo, precisa vamos dizer assim, de alguns dias para ficar pronto para jogar. Lembrando, ele já está no bid da CBF e está apto a atuar com o time do Grêmio. Por que não pensar que ele possa estrear o quanto antes? Ele está liberado e vai para o enfrentamento. O que acontece é que ele pediu aí alguns dias para ter esse ritmo de jogo e as coisas acalmarem para o lado dele. Ele que fez algumas referências na coletiva, falou do respeito ao Grêmio, quando recebeu a proposta não pensou duas vezes, e também falou da relação com Douglas Costa, que eu achei muito interessante. Por mim, estaria amanhã aqui o Rafinha considerando um grande reforço, ele que jogou no Bayern de Munique, foi campeão com Douglas Costa por lá. Notícias de saídas de jogadores do Grêmio temos várias. Algumas contraditórias, outras a gente tem que colocar. A primeira delas, Tassiano. O Grêmio fechou o empréstimo, isso é informação, fechou o empréstimo de Tassiano com o Bahia até o final do ano. Exatamente isso, ele já se apresenta amanhã ao Bahia e após o empréstimo existe uma opção de compra que está definida em contrato. Outro jogador do Grêmio que o Bahia quer é Lucas Araújo, mas esse negócio ainda não foi fechado. É bem encaminhado, é verdade, mas não foi fechado. O Grêmio tem interesse na liberação desse jogador, e o jogador também, de alguma forma, vai receber minutagens lá, mas o Grêmio esse quer que retorne para fazer carreira aqui, diferente do Tassiano, que o Grêmio abriu, de certa maneira, a possibilidade dele sair. O Grêmio hoje, que colocou a lista de relacionados para o enfrentamento contra a equipe do São Luís de Juí, amanhã, e o que eu quero colocar aqui? Porque a lista tem contradições. Exatamente, a lista tem contradições. Está de volta a lista de relacionados: David Braz, Everton e Vitor Ferraz. A lista é a seguinte, eu vou comentar sobre isso porque é interessante que a gente discuta. A lista é a seguinte: goleiros, Breno e Gabriel Chapecó. Mais uma vez o Adriel fora da lista, com o Chapecó, que é mais velho, é verdade, colocado na lista. Os laterais, Cortez, que volta a ser titular, o Felipe Albuquerque, o menino, que jogou no Brasil, que eu falo sempre, e o Vitor Ferraz. O Wanderson já ficou aqui preparando para o Grenal. O Grêmio que vai para esse enfrentamento, olha, sem mexer com muitas peças não. Olha os zagueiros: David Braz, Emanuel e Heitor. Deve jogar David Braz e Heitor mais uma vez, Heitor pelo lado direito. Ele que fez uma boa estreia. Só que é preciso dizer o seguinte: não foi Rodrigues, não foi Kahneman e não foi Juan. O que indica que o Grêmio prepara o time titular para o Grenal. Titulares no Grenal. Lembra aquela história? O Grêmio talvez pudesse preservar alguns. Está preservando hoje. Olha os meias: Bitelo e Pedro Lucas. Já que o Tassiano, como eu informei há pouco, foi emprestado, não vai mais estar aí. Atacantes, e aí é interessante que a gente coloque Everton, o Everton que veio do São Paulo, de pé esquerdo, Léo Chu, Léo Pereira e Elias. O menino finalmente apareceu. Elias, vocês conhecem toda a história, ele acabou tendo algumas lesões em momentos-chave, depois quando ia subir teve problemas na renovação de contrato, acabou esperando um pouco e finalmente amanhã vamos ver Elias com a camisa do time principal do Grêmio, do time profissional do Grêmio. Essa é uma grande notícia. Onde estão as contradições? Rola muito forte um negócio envolvendo o David Braz que já seria na quinta-feira.
Então acho curioso que ele vá para o jogo, mas a informação é de que ele vai, inclusive, ser titular. Outro é Vitor Ferraz, que também não faz parte dos planos. Outros, os dois goleiros claramente estão fora completamente dos planos do Grêmio, porque sequer estão participando desses jogos. Poderiam, dentro da lógica David Braz, Vitor Ferraz e Everton, que estão em lista para saírem do Grêmio, eles participarem do jogo, mas nem isso estão fazendo, então a gente tem essa relação. Como é que a gente pode projetar o time para o enfrentamento contra o São Luís de Juí? O Breno, obrigatoriamente, é o goleiro, né? Só se quiser dar algum ritmo para o Chapecó, não acredito nisso. E aí nós temos, pela projeção dos treinamentos, e não pela minha opinião, tá? Pela projeção dos treinamentos, a gente até pode ponderar isso, mas a projeção é a seguinte, é Breno, Vitor Ferraz, Heitor, Braz e Cortez. Darlan, Lucas Silva, Léo Pereira, Pedro Lucas e Léo Chu. E Elias como centroavante. Essa é a informação que nós temos. O que nós poderíamos projetar diferente disso? É curioso o Everton ir para a viagem e não jogar. É curioso. Lembrando, e esse é um ponto importante do nosso conteúdo também, Renato não vai para esse enfrentamento. Renato não vai. O jogo amanhã é 21h30. Renato não vai. Renato fica em Porto Alegre em tese treinando com quem ficou. Quem que nós temos? Os goleiros, os reservas. O Wanderson ficou, o Juan ficou, que deve ser o titular, o Kahneman e o Diogo Barbosa, ficou o Matheus Henrique, ficou o Maico, o Pinares que está voltando joga, o Ferreira ficou, o Alisson ficou, o Diego Souza ficou. É um time reserva, totalmente reserva, considerando esse time que eu montei aí dentro da minha cabeça. Só que amanhã, por outro lado, mesmo o Renato não estando, nós temos a opção de ver, para mim, o melhor dos atacantes que o Grêmio tem, que precisa recuperar o ritmo, é verdade, mas é um jogador diferente, que é o Elias, e que nós vamos ter a opção de ver amanhã. Por esse time projetado, ele iria começar jogando. Eu tenho dúvidas em razão dessa dificuldade física que ele teve, mas a informação é que ele está totalmente recuperado e pronto para jogar. Então, o Grêmio teria essa escalação com o Elias jogando por dentro como centroavante, sendo uma opção, olha, esse jogador vocês vão ver amanhã, para quem não viu ainda, e vai ser legal. Do meio para frente é um time totalmente ele de meninos. O Léo Pereira, que está com muita moral, o Pedro Lucas com mais uma opção, mais uma chance para ele, o Léo Chu e na frente o centroavante. Muito legal isso aqui, vamos torcer que as coisas funcionem. De noite, gente, a gente vai voltar com as notícias envolvendo as negociações que não param de chegar. Aqui eu queria passar mais ou menos uma ideia do que aconteceu hoje à tarde. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.